Olá, meu povo, a graça e a paz do Senhor Jesus, para todos vocês, os meus seguidores, aqueles que amam ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós sabemos aqui que nós estamos aptos a ouvir o que Deus tem para nos fazer, o que Deus tem para nos falar. E muitas das vezes, as pessoas só olham nossos vídeos para criticar. Muitos dizem assim, muitos te seguem, mas não pense que é porque te admiram. É para ver se você erra. Não importa o que for, como for. Como Paulo uma vez ele falou, não importa de que maneira Jesus Cristo seja pregado. Se seja por ganância, se seja por inveja, se seja por boa vontade, o que importa é que ele está sendo pregado para algumas pessoas, muitas pessoas, aliás, que estão vivendo de mundo aí afora, que estão precisando de entender a palavra de Deus com verdade. Muitas pessoas precisam se libertar das mentiras que os enganos das religiões ensinam às pessoas, mostrando que existem muitos caminhos atrapalhados para se chegar a Deus e negam todos os dias Jesus Cristo nas suas vidas, porque não querem compreender que o único que pode todas as coisas é Jesus Cristo. E fica tudo atordoado, os religiosos por aí. Aqueles que são até o pior, que não acreditam nem na sua vida, não acreditam nem que eles existem. Porque uma pessoa que não acredita em Deus, essa pessoa, ela não acredita nem que ela é gente. Porque tudo a gente está vendo que foi feito pela mão de um ser grandioso e que só ele tem sabedoria. E é ele que é Deus. Então, meus amados, não importa. A gente aqui faz vídeo, nós que falamos da justiça, que é a verdadeira palavra de Deus, que queremos viver de acordo com a Bíblia, porque as pessoas religiosas, elas não vivem de acordo com a Bíblia. Elas querem impor algo que foi o homem que colocou, mas não está escrito na palavra de Deus. Pessoas que nunca tiveram encontro de verdade com a palavra de Deus, pessoas que não têm capacidade de ensinar a ninguém, porque nem elas mesmas acreditam no Deus vivo e poderoso que a gente falamos. E é preciso para pregar você viver, você ter uma experiência de verdade. Nós quando fomos evangélicos, nós quando éramos das religiões por aí, religiosidade, aí muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas que religião ela fala? Porque todos não têm que ter uma religião desde que nasce, sim, mas nenhuma religião é verdadeira, porque Deus não deixou religião. Quando a gente se converte a Deus, a gente entende que essas religiões que existem na face da terra, que as pessoas amam, que as pessoas veneram, é da terra, foi criada pelo homem. Eles não se basearam na Bíblia Sagrada, da imaginação deles. Muitas das vezes, para corromper as pessoas de fora. Por causa de quê? Muitas das vezes, por causa do dinheiro. É comprando coisas falsas. Meu Deus do céu. E as pessoas numa cegueira espiritual, que de tão tamanha é a maldição religiosa, que ela cega as pessoas de não se chegar a Deus de verdade, que é através de Jesus. E fica por aí mentindo. As outras pessoas estão vendo a palavra de Deus, ela está escrita, falada todos os dias por aqueles que Deus o chamou e já se revelou para eles que ele é verdadeiro. E através dele só pode se chegar se for através do Filho dele, Jesus, que é o único que está vivo. É o único que está vivo, é o único que morreu e Deus, o Pai dele, ressuscitou. E ele subiu ao céu.
Na Bíblia não está escrito em lugar nenhum que Maria morreu, que Maria ressuscitou, que Maria subiu ao céu. Nem José, nem Paulo, nem João. Por quê? Todos morreram. Daquela antiguidade de pessoas morreram. Quando a palavra de Deus vem dizer que Jesus ele é o único que ressuscitou, porque ele é o único que ele morreu, mas está vivo e subiu para Deus, e ele é o único que pode nos ouvir. E vocês prestem atenção como é triste a cegueira espiritual das pessoas. Elas são carnais. A mente dela ainda não nasceu de novo, como Jesus falou, para entender as coisas celestiais de Deus. Então, o homem e a mulher natural nunca vai entender o que a gente fala, se eles não nascerem de novo, não nascerem da água, através da palavra do Espírito Santo, que é de Deus. E isso precisa de o quê? Para você entender, precisa se arrepender de todos os seus pecados. Alguém só é perdoado por Jesus quando se arrepende. Jesus, outra vez, ele falou: vocês morrereis nos vossos pecados, porque vocês não acreditam em mim de verdade. Para vocês se arrepender de todo o mal, e vocês se converter, vocês se consertar e viver pela minha palavra, pelos meus ensinamentos. Da onde que as pessoas religiosas, elas praticam o ensinamento de Deus e elas querem servir a Deus. Estão querendo achar uma coisa e servir de verdade é outra. Se até para nós que já fomos escolhidos de Deus, a gente tem que andar no padrão de Deus, porque se a gente fazer algo que a palavra de Deus diz que a gente não faz, a gente está arriscado perder a salvação. Imagine esses lá de longe, que faz tudo o que quer por aí. Não, a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus já me basta, o seu amor é tudo. Que graça é essa? Que não transforma as vidas das pessoas. Porque Deus, ele não é religião. Desde que eu me converti, Jesus, ele fez eu entender dentro de mim, ele nunca foi religião. Ele é palavra. Foi assim que o mundo foi criado e todas as coisas pela palavra. Religião foi quem inventou essas coisas, foi o homem. Porque não tem um conhecimento também verdadeiro de Deus. Nem para ensinar e nem para si próprio. Vocês cuidado com essas mentiradas que tem por aí, meus amados. Vocês, eu estou falando, não os que já me seguem porque entendem da palavra de Deus. Mas eu sei que esse vídeo vai chegar a muitos lugares. Eu estou dizendo você que é de alguma religião. E você tem um vazio na sua alma. Um vazio no seu coração. E isso nunca preenche. Esse vazio é a falta da verdadeira sabedoria de Deus. E a morada do Espírito Santo precisa entrar em você para você ser feliz. Porque muitos se matam. Tem tudo nessa vida. Tem do bom e do melhor. Muitas das vezes as pessoas dizem, fulano se matou, meu Deus, tinha tudo. Não, não tinha tudo não. Estava faltando Deus. E na sua religião não vai encontrar Deus nenhum. Mas vai encontrar sim, desilusão, mentira, que é lá onde o trono de Satanás habita. Porque Jesus falou, aqueles que não seguem ele, seguem a quem? A Satanás, a escuridão das trevas. Porque Jesus, ele é a única luz. Tem pessoas que ela é tão religiosa, meu Deus, tão cega de espiritualidade que não entende nem o que é o sacrifício de Jesus na sua vida, que elas acreditam no Jesus morto, pintado numa cruz de bronze, e ali se ajoelha diante daquilo ali, daquela falsa imagem. Falou falso, não tem espírito, não tem vida, não pode nada, vem do diabo. Porque o diabo, ele é pai da mentira, ali é uma mentira. O que é vida? Verdade.
O que não existe ali vida, mentira, é do diabo. E o diabo está por aí, laçando muito com essas mentiras. Então tá que ele já cegou tanto a mente das pessoas, que elas vivem numa igreja, vivem num templo, achando que serve a Deus, é uma adoração falsa, e essa adoração nunca vai chegar aos pés do Senhor, porque não é através de Jesus, é através dos nomes das mentiras, que Deus, ele não deixou para que o homem e a mulher seguissem a mentira, mas sim a verdade. As pessoas não servem Jesus, não seguem Jesus. E eu vou debater aqui sobre a palavra de Deus. O evangelho verdadeiro é aquele que confronta o pecado. Esse evangelho por aí, aqueles vidinhos que aparecem só de bom dia, hoje você vai ser abençoado, isso, aquilo, outro, e saiu um evangelho falso, anatema, porque não confronta o pecado. Para viver, para você ter fé em Jesus, você tem que mostrar essa fé em Jesus, você viver o que está escrito na Bíblia. Porque se você não vive, então você não acredita em Jesus. Você não está nem aí para ele. E as pessoas, mais uma vez, estão rejeitando Jesus e não querem ouvir a palavra dele. Vejamos aqui. Comparações entre Deus e os ídolos. Tem pessoas, meu Deus, que elas não sabem, elas vivem dentro de uma congregação, elas veem essa palavra na Bíblia, porque a Bíblia é uma só, e elas não querem nem saber o que significa ídolo. Porque se significa ídolo, e eu entendo o que é, eu não vou servir aquilo ali mais, porque eu sei que é contra a palavra de Deus. E o que é contra a palavra de Deus não me interessa. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o lado do mal, que é a mentira. E Deus, ele não pode estar no meio da mentira. Mais uma vez, não estou aqui criticando religião de seu ninguém. Mesmo porque todas as religiões são amaldiçoadas por Deus. Porque elas afastam as pessoas. O tempo que as pessoas estão perdendo com coisas mentirosas, elas estão perdendo de ser sábia com a verdadeira experiência na palavra de Deus e viver pela palavra de Deus. Então, meus amados, vamos supor, a igreja católica, as pessoas vão para aquele templo. Aí as pessoas dizem, nossa, ela já foi de lá e os vídeos dela só é falando de lá. Não, eu estou dando um exemplo. Porque religião pode ser candomblé, pode ser umbanda, pode ser islamismo, pode ser o que for. Isso é religião. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o mundo e com a mentira de Satanás. Porque nenhuma dessas religiões não leva ser humano a Deus. Mas sim, leva sim ao inferno. Porque essas religiões, elas só ensinam as pessoas se desviar do verdadeiro evangelho que é Jesus. Então, eu estou citando uma religião de onde eu já fiz parte. Vamos supor, as pessoas vão para ali, para a igreja católica. Ou seja, para um templo. Que nós sabemos que a igreja somos nós. E antes eu vivia nessa religiosidade, eu nem sabia que a igreja era a gente. Eu pensava que era lá. Mas depois que eu me converti, o Senhor me mostrou que Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita na gente. E quando a gente dá um lugar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, morada. Quem quiser que o Espírito Santo faça morada em você, você tem que se arrepender, você tem que se limpar, você tem que se converter de tudo aquilo que a palavra de Deus é contra, para que o Espírito Santo habite em você. Porque se você viver do jeito que você
está, não tem como o Espírito Santo de Deus estar em você, porque ele é santo, ele é limpo e purificado. Então, eu cito a Igreja Católica porque eu já fui de lá. E eu queria ouvir, era a palavra de Deus, gente. Eu tinha uma fome de chegar lá na igreja, ou seja, no templo, e eu ouvi realmente o que Deus ensina na palavra dele. Mas só que quando chegava lá, as pessoas não falavam da palavra de Deus, não. A palavra de Deus ficava lá no canto, era alguma vez na vida perdida e jogava o resto para lá. Aí já ia começar a falar de Maria, de Bastião, de Terezinha, de Expedito, de Aparecida, e era isso e era aquilo. É uma contradição tão diabólica do diabo que ele fez para cegar a mente das pessoas, para as pessoas não se chegarem a Deus, que elas estão tão envolvidas ali, acreditando que aquilo ali pode alguma coisa, que elas não querem nem saber de Jesus. Aí eu me impressionava, eu dizia, meu Deus, aqui a gente quer aprender, é a lei de Deus. E por que esse pessoal não fala da palavra de Deus até o fim para a gente aprender o que está escrito? Por que é que eles vêm com essas coisas de santo não sei o quê? Então pronto, a Bíblia era para ser para lá, esquecida. Já que ele segue essas coisas aí. Porque eu acho que as coisas de Deus devem ser importantes. Se é de Deus, é de Deus. E eu me questionava disso. Porque o padre, em vez de ele ensinar as pessoas, chegar na igreja e dizer, vamos, gente, falar com o nosso Deus e ouvir a palavra, do começo até o fim. Isso é Deus falando. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. E ali eu vi as pessoas ensinando outra coisa. Maria vai rogar pela gente, vai interceder pela gente. E ali ainda, para complementar a paisagem do mal, a imagem de um santo, que no santo não é, é uma entidade, porque aquilo que é mentira, que eu já falei que não tem vida, é do diabo, que ele é o pai da mentira, do engano. Não existe vida nele, vida só em Jesus, que é a palavra. E ali eu dizia, gente, existem essas coisas todinha, e se Jesus ele é tão poderoso, se ele morreu naquela cruz, sofreu tanto, derramou o sangue dele, e ele morreu, Deus ressuscitou dentre os mortos, e não fala nem que os outros não ressuscitou. Ele é o único que está dizendo que ele subiu ao céu e está à direita de Deus. E como é que as pessoas estão seguindo essas outras coisas aí, hein? Gente, é muito importante. Quando Deus quer escolher uma pessoa, ele escolhe de lá de dentro daquele templo. Porque ali Deus vê que você não está conformado com aquela mentira, porque você vê que tem algo ali errado. E Deus vai e mostra. E eu dizia, meu Deus, eu queria tanto servir somente a um único Deus. Porque eu creio, eu acredito que quem fez o céu e tudo que existe é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa. E ele é quem manda, ele não é mandado por ninguém. E como é que essas pessoas ficam colocando pessoas que até já morreram, dizendo que é santo, se ela está vendo que na Bíblia Sagrada não diz que a pessoa ressuscitou e subiu ao céu como Jesus? Então essas pessoas estão mortas. E Deus, ele me revelou, com muitos anos, que o que eu estava pensando era a pura verdade. É uma mentira falsa. As pessoas querem viver a mentira falsa. É dia de santo não sei o quê, santo não sei o quê. Muitas das vezes, quando uma pessoa aniversaria, fica dizendo que Nossa Senhora não sei o quê te abençoe. Como vai abençoar? Se não foi Nossa Senhora de verdade, nem senhora ela não é. Ela é Maria, a mãe de Jesus, e não a mãe de Deus.
porque Deus ele não tem mãe. E Maria, ela não pode abençoar ninguém. Outra coisa que os padres aí ensinam as pessoas. Errado. O único é Jesus, é o Filho que tem todo o poder. Parem de estar acreditando nessas mentiradas de Satanás, gente. Para você se converter de verdade ao verdadeiro Deus. Eu falo isso porque eu tive experiência própria da força do poder de Deus na minha vida. E eu assistia, ia para celebração, ia tudo, mas sempre me questionando ali dentro. Eu quero saber da verdade. Eles aqui não estão falando a verdade, realmente não falam a verdade. Porque a verdade é aquela que liberta. Jesus, ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Por que essas pessoas estão presas à mentira de Satanás, estão cegos, com um véu nos olhos? E não conseguem enxergar o que a gente hoje enxerga. Porque eles não dão lugar ao verdadeiro Deus, para que ele se achegue na vida deles e mostre que ele é de verdade. Eles honram a Deus com os lábios, mas o coração deles está longe de Deus. Como Deus próprio ele fala. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E por que está longe de Deus? Então eu vou falar para você aqui agora o que a palavra de Deus diz. Comparações entre Deus e os ídolos. Então você que tem um pouquinho de inteligência, você aí que é de alguma religião, entenda o que é Deus e entenda o que é ídolo. Entenda o que é servir a Deus e o que é servir a ídolos. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vocês, ó casa de Israel. Isso aqui não é eu falando, é Deus falando. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são mentira, ou seja, vaidade. Pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado. Aqui está falando sobre imagem de escultura. Com a prata e com o ouro o enfeita, com pregos e com martelos o firma, para que não se mova. Vocês estão vendo que abominação? O que é que o nosso Deus está falando para nós que somos povo dele? Que a gente não se assuste com as coisas que a gente verá no céu e que a gente não aprenda e não siga esses aí que a gente antigamente seguia, porque a gente não entendia, mas hoje a gente entende a verdade. A gente não precisa que ninguém ensine a gente, porque fomos ensinados pelo próprio Deus através da verdade. Enquanto eles estão aí que nem marionete, na mão dos padres. Nenhum padre serve a Deus, porque Deus não está no meio da mentira. E eles falam de Jesus só um pouco. Depois eles vão ensinar as pessoas, viva não sei o quem, coisa que está morta e que não pode fazer nada. Mas eles não colocam por foco Jesus. São os falsos profetas do maligno. Eles estão indo para o inferno e levando multidões de gente. Então, meus amados, aqui o Senhor próprio, ele mesmo quem está falando, ele diz que aqui construíram, esses povos, ele constrói os próprios deuses dele, os santos deles, só para eles, porque para Deus é uma abominação e sempre vai ser. E não importa o que o homem faça, o que o homem diga, o que importa é o que está escrito, é o que Deus deixou escrito. Eu quero ver ninguém mudar a lei de Deus.
Então, Deus já está dizendo que ele é contra essas coisas porque não tem nada a ver com isso. Ele é vivo. Ele é poderoso. Ele faz, ele cura, ele faz acontecer. Ele nos criou dentro do ventre da nossa mãe. Fez o nosso coração bater, foi ele. Essas coisas veio depois, quando as pessoas começaram a se desviar desse Deus maravilhoso que tudo fez. Como é que nós temos a ousadia de dar honra a uma coisa mentirosa e deixar o nosso Deus de lado? É isso que Deus está dizendo. Quer ouvir? Aprenda. Não quer saber de Deus? Então largue tudo, deixe para lá logo de uma vez. Mas não fique brincando com Deus, porque Deus não é brincadeira. E Ele não vai deixar, ele não se deixa escarnecer. Então ele diz aqui, são como a palmeira, obra tomeada, porém não pode falar, certamente são levados, porquanto não pode andar, não tenhais receio deles, pois não pode fazer mal, nem tampouco tem poder de fazer o bem. Vocês estão vendo, meus povos católicos? Abra os olhos, meus amados. Abra os olhos para Deus. Jesus está voltando. É preciso se converter. Se converter significa se consertar. Existe um fogo que está preparando-se para ali ser jogado aqueles que não obedeceram a Deus, junto com o próprio diabo que está enganando o mundo inteiro com as suas mentiras, com as suas armadilhas. Pare com isso. Você que é devota aí de Maria, eu sou a favor de Maria, porque ela foi uma mulher separada de todas as outras mulheres, para ela ser a mãe de Jesus. Só que você tem que entender que você não deve adoração. Você deve esquecer o nome de Maria e você se apegar com o nome do filho dela, Jesus, porque é ele que tem poder de salvar. Entenda isso, meu amado. Aqui, ninguém é inimigo de ninguém. Aqui a gente está falando a verdade. Agora, você que não quer a verdade entre no seu coração para você ter vida de verdade, para você entender o que é Deus, então nós não podemos fazer nada. Porque aqui é a palavra. E quem convence você é o Espírito Santo, que é a palavra. Se você está ouvindo a palavra, que o próprio Deus está falando sobre isso aqui, algo que você faz que ele não deixou para seguir. E você começa insistindo. Então você está insistindo para a sua própria condenação, perdição. E lá naquele grande dia, Maria não vai te proteger. Antônio não vai te proteger, porque não existe nenhum Antônio na Bíblia. Nem o Severino. Nem Cícero, que Cícero não é padrinho de ninguém, que não te batizou. Ele não te batizou, ele apenas foi um religioso que ele não professou nem a fé dele verdadeira para levar as pessoas a Jesus. Veja que é uma maldição tonta, que ele morreu e as pessoas veneram a ele hoje em dia, que ele não pode fazer nada nem por ele mais. Então abre teus olhos. Se converter à verdade é você desprezar aquilo que a palavra de Deus é contrária. Não é que a gente quer que você siga, não. É que você ouça o que Deus ele fala. E é assim que os padres, os líderes, deveriam ensinar. E sempre ter aquele foco. É Jesus. Você só pode pedir através de Jesus, porque através dele Deus escuta, Deus ouve, Deus atende. Maria não atende. José não atende porque estão mortos. O único é Jesus que está vivo. Então veja que o que o próprio Deus ele diz. É esses ensinamentos que deve ter nas igrejas. Em nós que somos as igrejas. É esse ensinamento que a gente pode estar debaixo de um pé de pau. E a gente temos que ensinar para essas pessoas entender o que é realmente Deus de verdade. Então ele diz mais ainda.
não pode falar. Vocês estão vendo como é diabólico você ter uma imagem de escultura e você venerar ela, fazer aquele enfeite bonito, aquela festa bonita, maravilhosa, com todo mundo ao redor, levantando assim ela para cima, ou ele para cima, seja o que for, se é um santo macho ou se é uma santa fêmea, que não tem nada a ver com santo, mas tem a ver com demônios, entidades malignas, porque ali está o projeto do mal que não tem vida. Abre teus olhos, vem, escuta o que Deus ele fala, o nosso Deus que é vivo. A nossa vida pertence a Ele, não é essas outras coisas que vão abençoar a nossa vida e proteger, não, porque elas nem existem, não podem nem abençoar elas mesmas. O único que pode abençoar e livrar de qualquer situação é Deus, que Ele nos fez e Ele nos cuidou desde o ventre da nossa mãe. E Ele diz que essas pessoas que fazem isso, mentiras, só são mentiras. E que a gente que somos o povo dele, a gente não tenha medo dessas coisas não. Por quê? Porque eles não podem fazer nem mal e nem bem. É uma coisa inútil, é nada. E ele diz, pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome e em poder. Quem não te temaria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e entre todos o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Pois juntamente todos se embruteceram e tornaram-se loucos, ensino de mentira e o madeiro. Então todos, esses que ainda não conhecem a verdade, são loucos. Estão seguindo a mentira. Estão seguindo ao engano. Estão seguindo ao pecado. E eles não querem se converter. Muitos saem da sua casa para ir não sei para onde adorar uma imagem de escultura. Ali não tem poder de lhe ouvir, ali não tem poder de lhe abençoar. Não entende nada que você está fazendo aquela adoração para ele. E tem pessoas que ainda dizem, com Jesus, vou morar lá no céu. Como você vai morar no céu dessa forma? Que você faz de Jesus um bagaço, um troço para lá que você não respeita. Você não acredita em Jesus de verdade, como é que você quer morar no céu, meu amado? Fazendo o que ele está dizendo que não é para fazer. Em vez de você dar adoração a Jesus, você dá adoração a algo que não vale nada diante de Deus. É assim mesmo. É assim mesmo, a verdade de Deus é essa. E não é eu querendo impor nada, é a palavra de Deus. Aqui, quem tem que ouvir somos nós. Porque Deus, ele é Deus, sem eu, sem você. E a gente sem ele não somos nada. E a gente tem que ir pela palavra, não é pelo que os homens ensinam, entendeu? Porque nem eles mesmos têm essa capacidade. Por isso que Deus, ele disse, serão todos ensinados por mim, e não precisarão que ninguém vos ensine. Porque os profetas e os sacerdotes, que Deus, ele pensava que ia falar a verdade, eles estão fazendo com que o povo se corrompa com mentiras. Por que é que muitos estão até na igreja evangélica e estão se corrompendo, estão abalando a fé verdadeira? Porque são pessoas que nunca nasceram de Deus, de verdade. Estão aí. Estão tendo uma experiência como os religiosos têm, mas não nasceram de Deus, porque aquele que nasce de Deus vence o mundo, vence o pecado. Deus dá força para que a pessoa seja tudo contra aquilo que Deus é contra. Entendeu? Então, ele diz aqui que ninguém é semelhante a Deus. E ele diz mais ainda. Traze prata batida de taz e ouro de ufaz. Trabalho do artifício das mãos do fundido.
do fundidor. Faze suas roupas de azul, purpura, obra de peritos são todos eles. Porém, o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Vocês estão vendo? Deus, ele diz, faz com essas imagens, pinta, coloca a melhor roupa, são apenas mentiras. Mas o Deus verdadeiro é vivo, grande e poderoso. E a terra treme diante da sua presença. E as nações não poderão nem suportar a sua ira. Imagine quando ele voltar. Ele vai despejar essa ira que já está decretada em Apocalipse há muito tempo na terra sobre os que ficarem. Sobre os que não quiseram aceitar Jesus como verdadeiro Salvador da sua vida. Então, meus amados, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Eu vejo aí canais diabólicos de pornografias. As pessoas comem com os olhos. Enche sua alma de maldição e será destruída lá no inferno. Mas um vídeo falando da verdadeira justiça de Deus, não compartilha, não comenta. Por quê? Porque o diabo impede. Ele só quer que sobressaia aquilo que é dele mentiroso, porque sabe que ele vai ganhar muitas almas para sofrer junto com ele no tormento do fogo do inferno. E o que é bom verdadeiro é difícil de encontrar. Só encontra aqueles que buscam de verdade e querem uma paz de verdade na sua alma, que é Jesus. Então, meus amados, eles dizem aqui, porém o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações, não pode suportar a sua indignação. Assim lhes direis, ó os deuses que não fizeram os céus. Vocês estão entendendo? Deus, ele diz aqui, os deuses, os santos, como vocês conhecem aí, que não fizeram os céus. Deus não fez essas coisas, quem fez foi o homem. E começou a colocar nome de santo, nome de santa, e colocar na sua mente que ali está intercedendo por você junto a Deus e não está. Porque é obra de mentira, obra de engano. E ele diz, assim lhes direis, ó Deus, ó os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele é aquele que fez a terra com seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Dando ele a sua voz, logo há um rumor de águas no céu e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonhar-se-ão todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Compreenda o que é que a palavra de Deus ela diz, meus amados. Ele diz aqui, é Deus falando. É Deus falando. Se você quer servir a Deus, você tem que parar de fazer essas coisas. Deus odeia isso, abomina isso. Como é que você tem coragem de você dizer que está servindo a Deus se você não procura saber na Bíblia Sagrada o que você está fazendo? Pare de ser ensinado por esses lobos mentirosos que eles mesmos não têm nem esse conhecimento. E muitos deles têm esse conhecimento, mas não passa para você. Quer que você viva que nem eles. Eles não estão nem aí para a salvação deles.
Eles não querem nem saber de Jesus de verdade. Pare com isso. Não é porque tem um canal Pai Eterno que já é o Deus da nossa vida. Não, uma falsidade ali. Porque ali não prega essa verdade. Que cura vem através de Jesus. Milagres vêm através do nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus. Os outros nomes, esquece. Você tem que se apegar com Jesus. Porque é Ele que pode fazer você viver uma vida de paz e de tranquilidade lá no céu. Creia. Comece a acreditar. O inferno ele é real e verdadeiro. O céu também. Mas para aqueles que respeitam a palavra de Deus e vocês não respeitam. Como a gente não respeitava, a gente fazia de conta que não era nada. Porque você entendeu uma coisa. Você entender tudo isso que Deus está falando. E você não querer mudar. Esse é o evangelho verdadeiro que transforma vidas. Se você está ouvindo que Deus é contra essas coisas que você anda fazendo por aí, acreditando nessa mentirada toda, e você não quer crer na verdade, então Jesus vai fazer o quê por você naquele grande dia? Nada. Você não quis acreditar no sacrifício dele, que ele é o único que pode interceder e rogar pela gente, então você quem escolheu o seu mal. Então, meus amados, ele diz aqui que ele é quem estabeleceu o céu. Ele é quem dá ordem ao vento e à chuva. Outra mentirada do diabo aí. Pessoas quando vê uma ventania dizem, ai, São Lourenço, fecha a porta do vento. Meu Deus, meu Jesus, não está nada escrito disso da Bíblia, nem isso existe. Um nome que as pessoas deu a essas coisas porque não acreditam em Deus de verdade e não tem esse conhecimento da Bíblia. Eu vejo igrejas aí, templos aí bonitos, cheios de gente, tudo bonitinho, gravatinho. Ah, hoje eu vou para não sei o quê, vou fazer uma crisma, vou fazer não sei o quê. Meu Deus, não está servindo a Deus de verdade. São almas vazias, almas que deveriam se sentar ali naquele banco e vir um pregador lá no púlpito, no altar, e fazer Deus habitar ali, morar ali, na frente daquelas pessoas naquele momento. Falar isso aqui, ó. Não é outras coisas não, que Deus não elegeu para falar. Não é falar de Maria, não é falar de José, não é falar de Paulo, porque eles não podem falar, eles não podem fazer nada por ninguém, que eles estão mortos. E eles não falam. Eles continuam alimentando a mentira na cabeça daquelas pessoas. Quantas já não morreu sem Jesus? Acha que para ser iluminado tem que ter uma vela, um dia por ano, uma vela acesa. Se Jesus é a luz da vida. Jesus, ele quer habitar em você de verdade. De verdade, mostrar que ele é Deus. Mas é como eu falei, tem que ter o arrependimento. Eu não esqueço nunca da vez que o Senhor Deus me levou até uma igreja evangélica, onde lá não tem adoração à imagem de escultura. E é nesses lugares que a gente deve estar, porque é onde tem imagem de escultura que Deus condena, como diz aqui na palavra de Deus, ali só habita a mentira do diabo, porque você não está fazendo de Deus o vivo, verdadeiro. Você está fazendo ali como se Deus fosse falso, mentiroso, uma coisa que não pode fazer nada. E você ainda quer que Deus te abençoe dessa forma, não tem como. Ele disse, eis que eu deixo o caminho da bênção e do bem. Mas também coloco o caminho do mal e da maldição. E vocês estão escolhendo o caminho da maldição. Porque quando Deus diz uma coisa não pode e a gente faz, a gente não está escolhendo o caminho de Deus, não. A gente está escolhendo o caminho da maldição.
Então não tem como você dizer que está servindo a Deus se você segue o caminho do mal, da mentira. Porque Deus, ele não é mentira. Deus, ele é sempre a verdade. E a gente, vamos entender o caminho da verdade, é aqui. Então, meus amados, é muito importante a gente saber da palavra de Deus, porque é com ela que a gente vamos aprender o que é que a gente está fazendo de errado, que alguém está ensinando e não está certo. Então, é assim. Deus aqui nesse capítulo de Jeremias, versículo 10, ele diz tudo que você, que é idólatra, que existe numa religião que você está fazendo algo que Deus não aprova, que você procura a entender. Tudo ele explica aqui, Deus. Mas muitas das vezes você não para ver, você não para ler. Você não quer nem saber disso. Ah, é o Deus lá da lei. Oxente, e o Deus da lei de lá, do passado, não é o mesmo Deus do Senhor Jesus, não? Claro que é. Ele não muda. O gosto dele é um só. Se ele destruir um povo que não quis saber dele no passado, mas antes, hoje em dia, vai ser pior ainda. Porque é a nova aliança do filho dele e as pessoas não acreditam no mandamento dele. Então ele diz aqui. Ele diz aqui que todo homem é embrutecido, homens do coração mau, perverso, que não se converte a ele de verdade. E fizeram da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é uma mentira e nelas não há espírito. Então, o que não tem espírito, o que não pode falar com a gente, o que não escuta, o que eu falo com você, você já viu aquele ditado, eu dou tanto conselho a fulano, mas entra num ouvido e sai no outro, é melhor falar uma parede dessa. Então, exatamente. São o que os religiosos, eles fazem. Eles dão adoração a algo que Deus condena e que não vai nem lhe ouvir, não sabe nem o que você fez ali diante dele. Abra os olhos, meus amados. Jesus está voltando. Naquela igreja que eu fui, o diabo me impediu muito para eu não ir. Travava meu corpo, travava minhas pernas, querendo que eu voltasse para trás. E ali eu senti aquela força grande, uma força bem grande de poder. E dentro de mim eu senti que era Deus e os anjos dele, uma à esquerda e outra à minha direita, me empurrando para a igreja. Quando eu fui chegando perto daquela porta da igreja, que eu vi, aquelas pessoas já estavam em adoração, esse algo ruim, que não queria que eu encontrasse a minha libertação, que eu encontrasse o que era o Deus de verdade, adorar a Ele de verdade, como eu estou falando com você, que é assim que nós devemos ter Deus na nossa vida, tentava me parar, tentava me barrar. E eu tentei voltar 4 vezes. Quando eu ia voltando, algo me empurrava bem forte e eu sentia aquela força. E senti no meu consciente alguém dizendo, vá em frente, vá em frente. Uma voz suave falou comigo, vá em frente, vá em frente. Eita, glória a Deus! Por isso, meus amados católicos, não me entenda mal, não sou inimiga de ninguém. Eu só quero dizer para você que esse Deus verdadeiro dos crentes que eles falam é real. Porque foi esse Deus mesmo que me mostrou que essa religião que existe sobre a terra são coisas do mundo, mas o que é dele mesmo só vamos encontrar de verdade para adorar a ele aqui na palavra. E vocês têm que entender.
Se desprenda do laço do diabo, porque o trono de Satanás habita ali, no meio da mentira. E Deus, ele não está no meio da mentira, ele é a verdade. Se você vai para um lugar falar somente de Jesus, então você está no caminho certo. Porque ele é o caminho, é a verdade e a vida. E ali, quando eu cheguei na porta daquela igreja, eu não esqueço isso nunca na minha vida, da minha conversão a Deus. Algo segurava meu corpo, eu tremia. E algo me empurrava para trás. Mas essa força e essa voz dizia, vá em frente. Vá em frente. E eu senti uma luz muito grande. Uma luz. E quando eu entrei, que eu vi aqueles povo adorando com os olhos fechados, diferente de todo aquilo que eu estava acostumada a ver, algo me sentou na cadeira. Algo forte me sentou na cadeira. Eu recebi aquela oração do pastor e eu fiquei leve, solta. Era um peso, uma angústia. Quantas vezes tentei tirar minha vida. Achava que eu era ninguém. Eu achava que para me valorizar, tinha que ser as pessoas que dessem valor a mim. Mas ali o Deus verdadeiro, naquele dia, ele me ensinou. Ele me mostrou que quem valoriza você e a mim não é os de fora. Você nunca vai encontrar valor nesse mundo de ninguém, gente. Não se iluda com a amizade, que isso é tudo engano do mal. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. E ele me ensinou. Eu te valorizo. Porque foi eu que deu meu sangue por ti naquela cruz. Agora anda nos meus caminhos. Porque assim como eu sou Deus de amor, sou também Deus de fogo consumidor. Que destrua tudo aquilo que não me obedece. E ali foi a minha conversão a Deus. E depois, por obra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada veio parar da minha mão. De dentro de uma prisão. Essa Bíblia ela veio de muito longe, do Rio de Janeiro. Foi parar na mão de um preso. Esse preso não quis, rejeitou, porque também não sabia ler. E essa Bíblia veio parar na casa de quem? Da minha mãe. E através dessa Bíblia, ela ficou comigo. E quando eu comecei a abrir a Bíblia, Deus começou a abrir o meu entendimento. Me dá uma visão totalmente diferente daquilo que eu aprendi com as pessoas que não sabem explicar as coisas para ninguém, porque eles também não entendem. E ali eu vi que Deus estava me chamando para falar a verdade dele. Doa quem doer, para que as pessoas se consertem. Porque ele sim é de verdade. Então, meus amados, para finalizar, aqui diz, dando ele a sua voz, há um rumor de água no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido seu conhecimento. Envergonhar-se todo, quer dizer, vão ser todos envergonhados por Deus, aqueles que fazem a imagem de escultura, aqueles que pintam e aqueles que seguem a ele como se fosse um santo, que não é. Então ele diz, porque sua imagem fundida é mentira e nela não há espírito. Vaidade e mentira são obras de enganos. Vocês estão vendo? Pessoas que estão sendo enganadas. No tempo da sua visitação, virão a desaparecer. Então Deus, nosso Deus verdadeiro, está falando. Vai chegar um tempo que todas essas imagens de escultura, por todas as religiões daí do mundo inteiro,
vai ser destruída pelo próprio Deus. Nenhuma delas vai existir. E com certeza vai ser. Agora, no governo do anticristo. Porque ele não vai respeitar a religião de seu ninguém. E aqueles que servem o Senhor Jesus de fato e de verdade, eles vão morar em cavernas, comer raiz de pau. Por quê? Porque eles não vão querer a marca da besta na sua mão nem na sua fronte. Porque aqueles que ficarem, que não forem com arrebatamento, quando Jesus voltar, que ficarem para o desgosto, o desespero total, a tribulação, as pessoas só vão comprar e vender e ser atendido nos hospitais se tiver essa marca da besta. Vai ser um homem que ele vai trazer uma paz, mas a paz do mal. Não vai durar muito tempo essa paz. E logo, logo vai mostrar a verdadeira face de quem é, que é do mal. Quando ele tiver carimbado todas aquelas pessoas que não quiseram obedecer a Jesus, não quiseram aceitar Jesus, vão carimbá-la. Com essa marca, então, essa marca já será a determinação. Morreram, vão logo para o inferno, porque não haverá salvação mais para ela. E os crentes em Jesus, eles vão ser mortos, perseguidos. Mas eles não vão negar Jesus nunca. Porque sabem que é perdendo sua vida, que eles vão ganhar a vida deles eterna no céu, como Jesus falou. Então, meus amados, cada dia que passa, isso aí que você vê, os pais matando as criancinhas novas, tá como Jesus ele falou, é o abutre em cima da carniça. As pessoas estão fazendo das pessoas como se fosse nada, deslacera, uma vida por nada. Já está acontecendo, porque cada dia mais se aproxima a volta de Jesus. Então não brinque de religião não, deixe religião para lá e comece a querer viver a vida em Jesus de verdade, porque o dia da visitação está chegando. E esse dia, quando chegar, tudo isso que você aí está acreditando vai desaparecer, como diz o próprio Deus. E lá, ninguém desses aí que você diz que é santo, nem Maria, nem João, nem Paulo, não vai poder te dar a vida eterna. Só Jesus, se você aceitar ele aqui nessa vida. Porque depois que você passar para outra vida, ou é vida ou é morte eterna sem Jesus. Então não brinque. E ele diz mais ainda: não é semelhante a estes, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo e Israel. É a vara da sua herança, Senhor dos exércitos. É o seu nome. Então, meus amados, nós servimos a Deus se for dessa forma. E ainda tem mais outros requisitos. Não é só para quem se consertar e não praticar mais esses hábitos de correr atrás de santos que não existem, deuses pagãos que não pode fazer nada, mas sim para nós que já somos ouvintes da palavra de Deus e sabedor da sua verdade. Porque ele diz, tantas pessoas que é dessa forma, mas tem uma arrogância no coração, tem um ódio no coração, tem uma mágoa no coração, vive na mentira. Para aqueles que já se desviaram de Jesus e já vivem na imoralidade, sabendo que a palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Santidade é se separar de tudo aquilo que é mal, que a palavra mesmo dele diz, fugir de toda aparência do mal. Quando você vê que algo é mal, que ali Deus não se agrada, que ali pode ser motivo de sua perdição, de desobediência sua com Deus, então caia fora. Não fique olhando. Você tem que fugir. A palavra diz fugir de toda aparência do mal.
Aborrecei tudo o que é mal, mas amai tudo o que é bom, honesto, honroso e decente. Então, meus amados, não é porque querer ser certinha, não. Nós temos um passado terrível, todos nós. Mas só que, graça e glória ao nosso bom Jesus Cristo, que pela sua infinita misericórdia, Ele nos deu mais uma chance de nós nos consertarmos, não viver sendo pessoas erradas até o fim. Então, isso vale para você também. Para que você seja uma ganhadora de almas. O mundo precisa de Jesus. Essas pessoas que estão nas drogas, elas estão presas por Satanás. Muitas, vocês acham que muitos não correm lágrima nem sangue nos seus olhos, querendo largar dessas coisas e não pode? E muitos morrem como se fosse um cadáver vivo. É assim que o diabo está fazendo com as pessoas. E cada vez que a verdade de Jesus chega, de Jesus, não compartilhe outras coisas, outros nomes, se não for Jesus. Porque Ele é o único que pode dar a vida a uma alma destruída. Só Ele. Só Ele é quem pode resgatar uma pessoa destruída e fazê-la voltar a viver. A paz, Senhor Jesus, para todos vocês. Um grande abraço. Estou aqui faz muito tempo que eu gravei um vídeo. Espero que vocês, através desse meu vídeo, vocês compartilhem, vocês comentem, vocês estejam prontos para aprender e não para criticar. Porque a gente estamos vivendo no dia de hoje, que nós temos que buscar a verdade e não criticar. Porque de crítica já basta os erros, os problemas da nossa vida. Então, meus amados, um conselho bom para vocês. Deus, Ele é de verdade, Deus, Ele existe. Deus é maravilhoso. Em qualquer circunstância da sua vida, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, seja no momento mais de tristeza, seja no momento que for, não se apegue a outro nome que não tem poder de livrar você, que não tem poder de curar a tua alma, a tua angústia. Jesus, Ele é o lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron. Eu, quando me converti a Deus, eu senti o cheiro do Senhor Jesus na minha casa, no meu quarto. Um perfume maravilhoso. E aquele perfume era tão maravilhoso, que aquele perfume era diferente de tudo que a gente tem no mundo aqui na terra. E já dava para conhecer o nosso Senhor pelo seu cheiro de jasmim maravilhoso, seu cheiro de rosas. Ele é a rosa de Saron, não se engane. Até o diabo, ele se disfarça de anjo de luz, para você achar que foi outras pessoas, para você achar que foi outro nome que te visitou, para você não dar crédito que quem te visita é Jesus, porque Ele é o único que Ele se transporta para dentro de uma casa com as portas fechadas. Amém? Que Deus o abençoe a vocês. Esteja na paz do Senhor Jesus. Ore também muito pela minha vida. Que eu também interceda a Deus pela vida de vocês, para que o conhecimento de Jesus seja verdadeiro e que a vida de vocês possa ser transformada. E quem sabe, num desses canais aí, eu possa ver vocês num desses vídeos meus, relatando que vocês teve uma experiência realmente com Deus, assim como eu, e que quer servir a Ele até o fim, independente de qualquer circunstância da sua vida. Amém? Pai, Senhor Jesus, Shalom, Adonai. Grande abraço.